pessoal, vamos definir função crescente e decrescente. Vamos ver o crescimento e decrescimento de uma função. Então, a função f vai ser dita crescente no intervalo i se a f de x1 for menor que a f de x2, sempre que o x1 for menor que o x2 nesse intervalo. Então, aqui nós temos esse gráfico, nós temos o x1 que é menor que o x2, e aqui quando a função for crescente, sempre vai ocorrer isso aqui, ó. F de x1 sempre vai ser menor que o f de x2. E agora, definição da função decrescente. Então, f é dita decrescente no intervalo i se f de x1 for maior que f de x2, sempre que x1 for menor que x2 nesse intervalo. Então vamos supor que eu tenha x1 e x2 num certo intervalo. A gente observa que x1 aqui é menor que o x2. Agora a gente vai observar aqui que o f de x1 ele é maior que o f de x2. Então aqui no caso nós vamos ter uma função decrescente. Agora vamos fazer um exemplo. Vamos colocar aqui os intervalos em que essa função aqui é crescente e os intervalos que a função é decrescente. Então, a função f ela é crescente nos seguintes intervalos. Observe que aqui, nesse intervalo que vai de menos 5 até 2, aqui nós vamos ter a função sendo crescente aqui nesse intervalo. Então esse é o primeiro intervalo, de menos 5 a menos 2, a função é crescente. E aqui nesse intervalo, que vai do 3 até o mais infinito, aqui a função é crescente também. Então é nesses dois intervalos, de menos 5 até 2, a menos 2, e de 3 até mais infinito. A função vai ser crescente. E a função vai ser decrescente nesse intervalo aqui, que vai de menos 2 até o 3. Aí observe que aqui nesse intervalo a função aqui é decrescente. Então f é decrescente no intervalo de menos 2 até 3. Agora vamos ver a questão da paridade da função. Vamos ver função par e função ímpar. Então a definição é a seguinte: para todo x pertencente ao domínio, a função f vai ser dita par se f de menos x for igual a f de x. E ela vai ser dita ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Então vamos ver um exemplo aqui. Então vamos supor a função f de x igual a x². Essa função ela é par. E aí a gente vai explicar por que ela é par, segundo essas informações aqui. Então ela é par porque quando eu calculo f de menos x, e seguindo essa fórmula aqui, então no lugar do x eu vou colocar menos x, vai ficar menos x ao quadrado, e menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Base negativa em expoente par, o resultado é positivo. E observe que esse x² é f de x. Então daí a gente conclui que a f de menos x é igual a f de x. Logo, a função aqui, a função f de x², ela é par. Isso dá para ser percebido no gráfico aqui. Nós temos o gráfico da função x², que é uma parábola. E aí a gente observa
que eu tenho um x aqui, aí eu vou ter a imagem dele, que vai ser um f de x aqui, tá? Então aqui nós vamos ter o f de x, e aí simetricamente ao x eu vou ter menos x, que vai ficar a mesma distância aqui da origem. E aí a gente observa que a imagem do menos x também vai ser igual à imagem do x, ou seja, o meu f de x aqui vai ser igual a f de menos x. Então aqui no caso nós vamos ter uma função par. E a gente observa que o gráfico da função par ele é simétrico em relação ao eixo y. Significa que se eu construir a metade do gráfico aqui na parte positiva do x, para construir a outra metade basta eu refletir aqui em relação ao eixo y. Aí nós temos outros exemplos de função par. Então, por exemplo, a função f de x igual a x à quarta. O outro exemplo, f de x igual a x à sexta, e assim por diante. Aqui nesses casos, desses exemplos mais simples, observe que aqui o meu expoente aqui ele é par, justamente porque vai ocorrer base negativa, o expoente par sempre vai dar o valor positivo, então ele sempre vai voltar para f de x. Agora vamos ver a função ímpar, um exemplo aqui da função ímpar. Então vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo. Essa função ela é ímpar. Aí por que ela é ímpar? Então ela é ímpar porque eu vou calcular no caso aqui f de menos x. F de menos x vai ser igual, aí no lugar do x eu vou colocar menos x, então vai ficar menos x, aí isso fica entre parênteses ao cubo, e aí vai ficar base negativa expoente ímpar, então o resultado vai ser ímpar, então menos x ao cubo vai ficar menos, aí o valor de x ao cubo aqui, e observe que x ao cubo é o valor da função f de x aqui. Então aqui nós vamos ter menos o valor da função f de x. Então daí a gente conclui que f de menos x é igual a menos f de x. E aí isso caracteriza uma função ímpar. Então logo essa função x ao cubo ela é ímpar. E aí se a gente observar o gráfico da função x ao cubo, então vamos fazer aqui um esboço da função f de x que é igual a x ao cubo. Então o gráfico dela vai ser mais ou menos isso aqui, apenas um esboço aí para a gente observar a característica da função ímpar. Aí no caso eu vou calcular aqui a imagem do x, aí vai dar f de x aqui, e aqui a imagem de menos x. Então, a imagem do menos x vai ser essa cota aqui, que vai ser a f de menos x. E a gente observa que a f de menos x ela é igual a f de x, só com o sinal trocado. Então aqui no caso a f de menos x ela é igual a f de x, só que trocando o sinal dela, que é a característica da função ímpar. Outra característica da função ímpar é que a distância da origem à imagem da f de x, aqui é o ponto x f de x, é a mesma distância da origem ao ponto menos x f de menos x. O gráfico aqui ele é simétrico em relação à origem. Então vamos colocar um
um gráfico aqui mais organizado, para a gente observar essa característica. Então aqui no caso nós também temos uma função ímpar. Essa distância aqui que vai de um ponto f de x, essa distância aqui até a origem é a mesma distância que fica da origem até o ponto menos x, f de menos x. E outra característica é que, vamos supor que eu tenha o gráfico apenas na parte positiva do eixo x. Para obter a outra metade do gráfico, em relação à origem, eu giro 180 graus aqui o gráfico. Então essa curva aqui da parte positiva do eixo x, a gente gira ela 180 graus em relação à origem aqui, dá um giro de 180 e a gente obtém a outra metade. Então são essas as características da função ímpar. E nós também temos outros exemplos de função ímpar. Por exemplo, f de x que é igual a x, essa função aí ela é função ímpar. F de x que é igual a x à quinta, também é uma função ímpar. Então observe que para esse tipo de função, função potência, quando o expoente for ímpar, então a função vai ser ímpar. Mas não são apenas esses exemplos de função ímpar. A função cosseno, aliás, a função seno, por exemplo, ela é uma função ímpar. Já a função cosseno, ela já vai ser uma função par. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes quando for visto função trigonométrica. E também tem funções que não são nem par nem ímpar. Por exemplo, a função f de x que é igual a x quadrado mais x. Então essa função aqui, ela não é par nem ímpar. Isso porque se eu for calcular f de menos x, então no lugar do x aqui vai ficar menos x, aí entre parênteses ao quadrado, mais o menos x aqui, e aí a gente vai obter menos x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, e aqui vai ficar mais com menos, vai dar menos, e daí a gente chega nessa função, e daqui a gente não dá para concluir nem que ela é igual a f de x e nem igual a menos f de x. Então essa função aqui, ela não vai ser nem par nem ímpar. Então aqui não é par e também não é ímpar. Então ela não se classifica nessas duas categorias aí. Então ficamos por aqui, até uma próxima aula e obrigado.